Boa noite, pessoal, tudo bem? Capitão Nelson. Vamos angariar o povo lá atrás, angariar mais participantes, né? Vamos aproveitar que a casa tá mais tranquila, mas ultimamente as nossas noites têm sido assim, né? Tem comparecido bastante gente aí para prestigiar as palestras, né? Temos aí Farofa, Marcos Juliano, Pirata. Recentemente eles estiveram aí na Ilha da Trindade, uma expedição de reconhecimento, e foi algo que eles levantaram mesmo através do Instituto de História e Geografia do Paraná também, né? Várias informações aí acerca do pirata que se escondeu aqui em Curitiba, né? Como todo bom pirata que se preza, né? Um tesouro escondido. Então, chamar pra cá o Marco Juliano, nosso penteado Farofa. Pessoal, boa noite. É a segunda vez que o Marco Juliano vem aqui. No ano passado. Na verdade, é a terceira até. Terceira? Aham. Então, desculpe, às vezes eu minto. Ele, durante 18 anos, estudou sobre uma coisa que parecia ser lenda em Curitiba. Viveu aqui um pirata. E não foi à toa que ele saiu procurando dados, fez uma pesquisa enorme, ele vai falar, não sou eu, e é fantástico a adesão que cada vez que ele fala é recebida pelas pessoas, pelos ouvintes. E nós fizemos uma trilha toda o ano passado em busca de apoios institucionais. Em todos os lugares que nós fomos, conseguimos depois essa palestra deles. Espero que hoje ele consiga alguma coisa melhor ainda com vocês. Com a satisfação de ter tantos amigos aqui. O meu amigo, por favor, dizer o apelido, Patão. Eu era Farofa. Em 1962, nós fizemos uma expedição pela Estrada do Arraial, uma estrada construída em 1616, que liga São José dos Pinhais a Morretes. Foi a primeira passagem do homem do litoral para o Planalto de Curitiba. E com ele aqui, é minha testemunha, né? Eu não gosto de mentir sozinho. Então, pessoal, passo a palavra para o Marcos. Nelson, fico agradecido. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui de volta no Clube Paranense de Montanhismo pela terceira vez, contando essa história. E principalmente estar aqui, né, com meu confrade, meu padrinho no Instituto Histórico e Geográfico. É uma lenda viva, digo assim, do montanhismo, né, paranaense brasileiro. E um parceiro meu, a gente brinca, nós somos uma dupla, né, o coordenador do projeto dessa expedição. Nelson, fico agradecido pelas palavras. Vou compartilhar com vocês agora, nesse primeiro momento da palestra, a história, porque tem muitas pessoas que nunca ouviram falar, Sr. Nelson, sobre a história do Pirata Zulmiro. E depois, quando entrar nessa parte nossa da expedição, Nelson sobe comigo aqui no palco de volta para me ajudar a contar para vocês essa experiência. Mas a expedição Ilha da Trindade, né, em busca do tesouro do pirata Zulmiro. Essa lenda do pirata Zulmiro, primeiramente, era uma lenda urbana na cidade de Curitiba de um pirata inglês com o nome de Zulmiro, que veio se esconder aqui no século XIX e havia escondido um tesouro dele dentro de Curitiba, aqui dentro de túneis subterrâneos, e outra parte do tesouro nesta Ilha da Trindade, que é uma ilha vulcânica no meio do Oceano Atlântico. Essa ilha está distante 1.200 km da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo, em Vitória, já está em águas internacionais, mas pertence ao Brasil, à soberania brasileira. Nós ganhamos de Portugal na nossa independência, a Ilha da Trindade. E existia essa lenda do tesouro do pirata Zulmiro, que havia escondido um tesouro na Ilha da Trindade. Mas claro que, a primeiro momento, eu achava que era uma fantasia. Como é que um pirata vem se esconder em Curitiba? Ainda mais um pirata inglês com o nome de Zulmiro, que não é um nome inglês. Tinha total cara de ser uma lenda urbana. Até eu imaginava que um marinheiro veio se esconder aqui no século XIX e o pessoal apelidou de Zulmiro. Mas de onde que vem essa história, que nem o Nelson falou que eu pesquiso agora, estou indo para até 20 anos de pesquisa. Começa com um tesouro em 1821, durante a Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos de Lima, no Peru, e Lima nessa época era a cidade mais rica do mundo, grande parte do ouro que vinha do Império Inca. Eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe e colocaram em um galeão espanhol, que viajava de Lima para a Espanha. E quando esse galeão espanhol atingiu o Atlântico Sul,
ele foi atacado por um bando de piratas e os piratas pegaram bem o galeão que estava esse imenso tesouro. E os piratas esconderam esse tesouro na Ilha da Trindade, nessa ilha vulcânica. A Ilha da Trindade é a ponta de um vulcão extinto no meio do oceano, ela desce a 5 mil metros para baixo. A última erupção foi há 3 milhões de anos. Até uma ilha, por não ter uma plataforma continental, as ondas batem com muita força na costa. Então é um lugar ideal, não é um lugar que é difícil, fácil, que nem uma Ilha do Mel para você aportar. Até chega momentos ali que a Marinha mesmo sofre para aportar quando ela faz, que hoje é uma base da Marinha, com 30 marinheiros, tem uma estação de pesquisa. Mas os piratas esconderam o tesouro nessa Ilha da Trindade. E algum tempo depois, os espanhóis capturaram os piratas, levaram para Havana, para Cuba, e todos os piratas foram enforcados. E um pirata fugiu. E justamente um pirata que possuía, era um russo, ele era cego de um olho com uma grande cicatriz no rosto, e esse pirata foi morrer em Bombaim, praticamente 25 anos depois dessa captura dos espanhóis, que foi por volta de 1825, foi em 1850, e esse pirata russo, antes de morrer, ele entregou um mapa do tesouro escondido na Ilha da Trindade para um capitão de um navio mercante inglês, e contou essa história do galeão que eles abordaram, que roubaram o tesouro, que esconderam na baía sudoeste da ilha, fizeram uma gruta. E os ingleses, de posse desse mapa do tesouro, fazem 3 expedições para a ilha, em 1880, 1885 e 89. E até o pirata russo falou que justamente na baía sudoeste da Ilha da Trindade, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, eles pegaram uma ravina e cavaram uma espécie de caverna, né, dentro dessa ravina. Só que a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, ocorreu um desmoronamento. Até que tem aqui ilustrações da última expedição inglesa, que foi coordenada por um advogado inglês, ele também era desenhista, justamente na baía sudoeste, ao lado do Morro do Pão de Açúcar. Eles montaram lá o acampamento deles e dentro da ravina ficaram escavando. Só que a Ilha da Trindade, por ser vulcânica, a pedra vulcânica desmorona de forma muito fácil e desmoronou praticamente o morro em cima, milhares de toneladas de detritos. E eles não encontraram na escavação, ficaram 3 meses escavando. E até saíram várias reportagens em jornais, né, ingleses, uma expedição em busca de um tesouro pirata, né, confissões notáveis de um velho pirata. E até eles perguntavam para o líder da expedição, que era esse Edward Frederick Knight, ele era um correspondente de guerra, um jornalista muito conceituado no Reino Unido, se ele acreditava que o tesouro estava lá na Ilha da Trindade ainda, e até ele dava uma declaração, ele falava bem assim: sabendo o que sei agora, tinha muitas poucas dúvidas de que a história do pirata russo era nos seus pontos essenciais inteiramente verdadeira, e que os tesouros da cidade de Lima foram escondidos na Ilha da Trindade. O que eu não sei dizer é se eles puderam ser por alguém removidos dali antes de 1890, ou se não puderam então ser encontrados por falta de algum esclarecimento indispensável. E daí realmente, ele falava que estava ali, até ele citava na ravina, não sabia se estava na primeira, na segunda ou na terceira curva. E naquela época, a gente está falando de um tempo, pessoal, praticamente 130 anos atrás, a tecnologia não existia. E agora vem um ponto interessante de inflexão nessa história, que a gente volta agora para Curitiba, aqui, no ano de 1879, que é uma das fotos mais antigas da cidade, tirada da Praça Zacarias, atrás da Igreja Matriz. Nessa época, pessoal, Curitiba tinha cerca de 14 mil habitantes, era uma cidade pequena. E nós estávamos passando para o ciclo da produção da erva mate. E todo o transporte de erva mate era feito pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina, e ali exportados. A Estrada da Graciosa, bem até assim, nessa época de Curitiba, né, imigrou um imigrante inglês chamado Edward Young, com 20 anos de idade, e imigrou trabalhar aqui em fazenda de erva mate, por causa desse ciclo de erva mate. Ele havia imigrado com o irmão dele para Santos, e uma coisa interessante, os ingleses nunca imigraram de forma forte para o sul do Brasil. Eles ficaram mais em Santos, no Rio de Janeiro, ao norte do Brasil. Tanto que até o irmão dele ficou em Santos e ele desceu, ele era jovem, tinha 20 anos, ele queria fazer fortuna e veio trabalhar em fazenda de erva mate. E o transporte de erva mate, como eu falei, era pela Estrada da Graciosa. E a Estrada da Graciosa, ela passava ali pelo Erasto Gettner, ali embora até o Sindacta, e até existia uma parada de tropeiros ali, a Casa do Burro Brabo. E um dia o inglês sai para se divertir nessa Casa do Burro Brabo, fica amigo do dono da Casa do Burro Brabo, e quando ele comenta que é inglês, o dono da casa fala: mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E o jovem inglês fica curioso: mas como que mora um velho inglês aqui? E o cara dá as instruções para ele: meio-dia, cavalgando seu cavalo, vai encontrar o casebre do velho do mato, que era assim que ele era conhecido em Curitiba, esse velho inglês que residia há vários anos em Curitiba. E o jovem inglês vai fazer uma visita ao velho do mato, e encontra o casebre lá seguindo as instruções, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva, e o jovem fica surpreso porque o senhor dominava a língua inglesa, falava grego, latim, morava ele e uma escrava. E ele fica tão surpreso que até ele se pergunta o que um lorde inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre com uma escrava. Esse velho deve ter algum segredo. Mas o velho não comenta nada da vida dele. E o Edward, até ele era aspirante a escritor, ele queria escrever, e o velho falou: não, minha vida daria um romance. E passa-se um ano de amizade com o velho do mato, e o Edward resolve retornar para a Inglaterra, para a casa dos pais, e ele comunica o velho do mato. E o velho do mato fala bem assim para ele: Edward,
eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar que não vai contar para ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícia da minha morte, você está livre do juramento. E naquela época, existia-se a cultura do juramento solene. E o velho começa a falar que ele nasceu na cidade de Cork. Cork fica hoje no sul da Irlanda. Naquela época, a Irlanda era parte do Reino Unido. E a família dele era extremamente rica. Os pais eram donos de grandes propriedades de terra. E por ser de família rica, ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola, pessoal, a escola mais chique do mundo. Escola para príncipes. O futuro rei da Inglaterra, Príncipe William, estudou nessa escola. E depois de Eton College, o velho falou que entrou para a Academia Naval. E aos 25 anos se tornou um oficial da Marinha Real Inglesa. Só que ele era muito orgulhoso, ele era de família nobre, ele falou que era muito soberbo. Ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem uma briga com outro oficial e acidentalmente nessa briga ele mata o oficial superior. Sabia que ia pegar um processo de corte marcial, ele ia ser enforcado porque matou um oficial superior, ele deserda. Ele vai ao porto da Flórida, ali na cidade de San Agustín, isso por volta também de 1825, e nessa época, a cidade de San Agustín, o porto, que é a cidade mais antiga dos Estados Unidos, era um porto pirata praticamente. Todo o tráfico de escravos que entrava nos Estados Unidos entrava pelo porto de San Agustín. Vinha da África, parava em Cuba. Até tem documentos do Congresso norte-americano falando, vamos invadir lá, porque virou um porto pirata. E o velho fala que toma uma atitude desastrosa e embarca como imediato em um navio negreiro. E esse contato com esse mundo da escravidão, um mundo bárbaro, 8 meses depois ele faz um motim dentro do navio e mata o capitão do navio e assume o comando da embarcação, hasteia a bandeira negra. E agora vem um detalhe, ele abandona o nome verdadeiro dele e adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. E realmente, Zulmiro é um nome ali da região do Mediterrâneo, tem até aquele filme famoso Zorba, o grego, você começa a ver. E agora, sobre essa nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E a gente está falando de um pirata que estudou em Eton College, que era um oficial da Marinha Real, tinha conhecimentos avançados. E logo ele se torna líder de um bando de piratas que atacavam o Oceano Atlântico Sul. Eram 3 capitães piratas, Zulmiro, o grego, um pirata russo, que era cego de um olho, o Zarolho, e um pirata espanhol chamado José Sancho. E os 3 piratas escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico para esconder o tesouro, seu banco pirata deles, a Ilha da Trindade. E daí até o Zulmiro comenta uma coisa interessante. O Zulmiro e o José Sancho enganaram o pirata Zarolho. Aquela coisa, pirata passando a perna em pirata. Eles esconderam um depósito na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, onde botava as obras de ouro, em ouro maciço, obras de arte, barras de prata. E o Zulmiro e o José Sancho escolhem outro depósito, entrando para o interior da Cascata, caminhando 1 hora, onde eles botavam o depósito mais rico. Barris com moedas de ouro, joias preciosas, ouro em pó. E daí o Zulmiro comenta que o pirata José Sancho, a Marinha Espanhola, afundou o navio e todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho, o Zulmiro achou que ele havia sido capturado e enforcado em Havana. O bando dele foi, ele não sabia que o Zarolho conseguiu fugir da captura. E o inglês pergunta para ele, como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala que por volta do final de 1828 até início de 1829, ele foi capturado por um navio de guerra inglês e aquelas coincidências do destino. O comandante do navio chamado Henry Keppel, que é a foto dele aqui, era amigo do pirata do tempo da Academia Naval e era amigo da família do pirata. Quando ele viu o pirata no começo, ele ficou transtornado. Seu traidor, vai morrer enforcado, mas depois, no outro dia mais calmo, ele falou, me revolta conhecer você, conhecer tua família e ver o que você virou e eu não vou ser teu carrasco. Vou manobrar no sul do Brasil, vou simular a tua fuga e você vai jurar para mim que vai entrar pro interior do Brasil, vai subir o sertão do Brasil e vai largar a vida de pirataria. E ele solta o Zulmiro bem aqui na Barra de Superagui. 9 dias depois o Zulmiro vem, passa por Paranaguá, chega em Curitiba e chega bem no finalzinho de 1828 o Zulmiro. E aqui ele fica escondido. Ele arrebata uma jovem escrava para ficar com ele. E passam-se esses praticamente 50 anos, o Edward vem bater na porta dele e ele fala que o tesouro ainda está escondido na Ilha da Trindade nos 2 depósitos. E ele entrega para o Edward um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar o tesouro. Está escrito em inglês aqui, eu vou ler só o início. O tesouro se acha escondido em uma ilha chamada Trindade, distante 648 milhas da costa do Brasil, em 2 lugares distintos. No primeiro lugar tem ouro em pó, em barras de moedas de vários países, pedras preciosas. Ele entrega para o Edward, isso em 1880, ele pede o juramento. Não conte para ninguém essa história, não comente enquanto eu for vivo. E o Edward um pouco cético. Pô, esse velho está contando uma história muito incrível, né? Mas com um semblante de veracidade. E o Edward volta para a Inglaterra, mora um tempo na Inglaterra, depois ele volta ao Brasil, mora em Minas, mora em São Paulo, nunca mais ele volta para Curitiba. E nós avançamos no tempo agora em 1896, 16 anos após o encontro com o pirata. O Edward está morando no Rio de Janeiro, casado, com 36 anos, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do Zulmiro, quando ele fala que uma verdadeira bomba cai na cabeça dele. Ele compra um jornal lá de manhã, o Gazeta de Notícias, até de 30 de março de 1896, e tem uma reportagem na América do Sul, o tesouro da Ilha da Trindade. E essa reportagem conta toda a história do pirata russo, Zarolho, não Zarolho, mas o pirata russo que fugiu da captura em Havana, que foi morrer na Índia, que entregou o mapa do tesouro, e as expedições inglesas
no depósito na Baía Sudoeste da ilha que teve o desmoronamento. E quando o Edward viu essa reportagem, ele fica alucinado, que ele parou, isso aqui é o pirata Zarolho, que o Zulmiro achou que havia sido enforcado em Cuba, em Havana. E o que ele faz em 1896? Ele manda um telegrama para Curitiba e pergunta, cadê o velho do mato? E falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. E ele se lembra que ele está com o roteiro do tesouro para encontrar tanto esse depósito do desmoronamento quanto o depósito segundo no interior da ilha. Ele até tenta uma reunião com o presidente da época, o Prudente de Moraes, que ele queria apoio do governo brasileiro para fazer uma expedição para a ilha. E o governo brasileiro, ninguém acredita nele, né? A história do inglês falando que encontrou um pirata escondido no interior do Brasil. E daí o Edward tem uma ideia, ele começa a mandar cartas ao Jornal do Brasil, contando essa história, até ele manda a primeira carta em 18 de abril de 1896, a nova ilha de Monte Cristo, baseado no romance O Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas, a Ilha da Trindade. Só que ele não bota o nome verdadeiro, ele bota um pseudônimo, J.F. Bastos, e ele oculta detalhes dessa história, ele fala, estava residindo em 1879 em 3 pontinhos, e ele envia 8 cartas ao Jornal do Brasil. Tive acesso a essas cartas pesquisando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e Biblioteca Digital, onde ele conta toda essa história do encontro com o velho do mato, com o Zulmiro. E na última carta ele revela trechos do roteiro do tesouro. Até ele fala em 8 milhões de libras, atualizando esse valor em 1880, que o pirata Zulmiro escreveu pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate 1 bilhão de libras hoje, pessoal. Um valor imensurável. Essa história desperta a cobiça de ladrões, aquele burburinho na época. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa do Edward de madrugada para roubar o roteiro do tesouro. Na confusão, eles dão um tiro no peito do inglês e matam ele morre assassinado. E os ingleses não encontram o roteiro do tesouro, os ladrões, né? Não encontram. A polícia nem sabe por que mataram o coitado do inglês, não fazia mal a ninguém. Ninguém sabe essa história do tesouro. A história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em Lorena, em São Paulo, em 1910, o sobrinho do Edward, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. Traduzem o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição para a Ilha da Trindade em 1910. E eles saem os tesouros da Ilha da Trindade, o pessoal no costado do vapor. Até na primeira expedição, eles vão despreparados, não conseguem aportar na ilha, ficam sondando. Eles voltam para o Brasil e organizam mais 3 expedições. Mais uma em 1910, uma terceira em 1911 e a quarta e última em 1912. Ficam no máximo 21 dias na ilha. Mas a Ilha da Trindade, super difícil, mas uma coisa interessante que eles falam. Quem escreveu o roteiro do tesouro esteve na ilha porque descreve marcos geográficos, Pão de Açúcar, a cachoeira, de forma precisa. Mas devido à natureza vulcânica da ilha, os desmoronamentos apagaram marcos próximos do roteiro do tesouro. E até saem várias reportagens, né? Na Ilha da Trindade, os lendários tesouros do pirata Zulmiro. E na última reportagem, após a volta da última expedição, eles revelam que no final do roteiro do tesouro tem uma cidade escrita. Curitiba, 10 de maio de 1880. E o pessoal, nossa, o pirata morou em Curitiba, então. Em 1912, essa informação chega na cidade de Curitiba e o maior jornal da cidade, a República, publica uma manchete, né? Aqui até, uma revelação, o pirata habitou Curitiba e aqui escreveu as indicações do roteiro. E nessa época, em 1912, existiam conterrâneos do Velho do Mato. E o pessoal, nossa, onde que morava o Velho do Mato? Não, ele frequentava a casa do Burro Brabo no Bacaxeri, ele morava nas Mercês, morava naquela região. E bem nessa época eles encontram galerias subterrâneas na região das Mercês do Bosque Gutierrez. E daí falavam que o pirata morava perto dessas galerias subterrâneas e começaram, não, então o tesouro do pirata ele trouxe da Ilha da Trindade e escondeu aqui em Curitiba. E as manchetes começaram a pulular nos jornais do Brasil na época. O tesouro do pirata Zulmiro está no Paraná, em extensas galerias subterrâneas. Realmente, essas galerias existiram, até elas foram lacradas na década de 70, mas um professor aqui, o Kay McGuire Jr., entrou em 62 e tirou. Você entrava realmente no porão, tinha ali um alçapão que você tirava, né, uma passagem, descia para baixo um lance de escadas, até um dos caminhos interrompidos, e vinha e realmente tinha até galerias menores ao lado e uma sala. Até vinha descobrir que quem construiu essas galerias foi a Companhia de Jesus antes da expulsão deles do Brasil em 1759. Os jesuítas eram muito ricos, eles eram padres empresários, eles tinham fazendas, minas de ouro, escravos, e a base deles em Paranaguá, o Colégio Jesuíta, uma verdadeira fortaleza, uma das maiores construções coloniais da América. E os jesuítas ganharam uma fazenda em Pitangui, em Ponta Grossa, onde eles mineravam ouro. E eles sempre tinham. A Companhia de Jesus foi fundada por um soldado, Inácio de Loyola. Então as construções dele obedeciam essas táticas militares, lugar alto e perto de fonte d'água. E nessa região existe a fonte do Bosque Gutierrez. E eles construíram praticamente uma caixa forte ali. Foram expulsos em 1759. Praticamente 50 anos depois veio o pirata Zulmiro e se escondeu nas redondezas. Mas o pessoal tentou vasculhar, não encontrou nada na época. Não encontram nada de tesouro, não organizam mais nenhuma expedição para a Ilha da Trindade e a história cai no esquecimento. E até até as galerias, né, mostrando essas fotos, né? Até como é que era? Você descia no alçapão, lance de escadas, tinha uma sala, tinha um corredor e tinha uma parede de tijolos novos tampando. E até eu vim descobrir que eram 4 entradas. Essa entrada aqui ficava na André Zanetti,
bem ali ao lado da TV Transamérica, essa entrada. Tinha uma entrada no bosque, tinha uma entrada atrás do Colégio Guide Straub, na região do Guide Straub, e a outra entrada no Lar das Meninas, no Museu da Vida. Mas isso foi apagado, a gente não tem mais os recursos, temos as fotos. E daí não fazem mais nenhuma expedição, e em 1926 sai uma expedição norte-americana do Museu de História Natural de Cleveland, de Ohio. O comandante da expedição, que era o diretor do museu, conhecia história, param na ilha, tentam encontrar o tesouro, não encontram nada, a história desaparece da imprensa. E daí saem várias reportagens, né? O tesouro, a verdadeira ilha do tesouro, a expedição, o Piratas do Nilo fica muito famoso nos jornais norte-americanos. E daí nós avançamos para o ano de 1939, em pleno início da Segunda Guerra Mundial, um jornal começa a resgatar a história. Miro, Zarollo e José Sancho, a Trindade Maldita. Mas bem nessa época, foi 16 de agosto de 39, a Segunda Guerra Mundial estava prestes a explodir. Um mês depois, em setembro, explodia. Então as manchetes eram: Hitler anexa a Áustria, Hitler se prepara para a invasão de Polônia. E a história de um tesouro pirata passou batido, porque isso aqui realmente parece uma fantasia. Mas os repórteres entrevistaram o sobrinho do Edward Young, que encontrou o roteiro do tesouro e fez a primeira expedição, e ele entrega o roteiro e é publicado no jornal na íntegra, o roteiro do tesouro. Mas passou batido essa história. E um ano depois, já a Segunda Guerra Mundial bombando, outro documento vem à tona. Aquele mapa do tesouro que o pirata russo entregou para os ingleses lá que fizeram as expedições, entregaram para a Marinha Real Inglesa. E a Marinha Real Inglesa entregou para a Marinha Brasileira. E um tenente da Marinha tinha o mapa e vazou no jornal e foi publicado em janeiro de 40. E olha o detalhe, até tem uma imagem do mapa. O russo, quando entregou esse mapa, ele falou, né, tem a Planta da Trindade, na Baía Sudoeste, Southwest Bay, Treasure, aqui que teve desmoronamento. E o russo, quando entregou esse mapa, não falou mais nada, contou a história do Tesouro de Lima. E o Zulmiro, aqui em Curitiba, fala dos 3 piratas, Zulmiro, Zarollo e José Sancho. E olha as iniciais no canto direito superior do mapa, ZZJS. Então é interessante essa história. Mas estava explodindo a Segunda Guerra Mundial, isso aqui passou batido. E quem não conhece a história vê um monte de rabisco, né, o mapa do tesouro. Peguei toda essa história, pessoal, né? Até em 1950 ocorreu uma expedição da Marinha para a Ilha da Trindade, a expedição João Alberto, onde saiu várias reportagens. A Marinha também tentou encontrar esse tesouro pirata, mas sem informações. Até começaram a falar que nessa expedição o tesouro estava em outro lugar, no túnel do Paredão, que é uma construção ali, uma formação natural. Mas a história desapareceu. Até foi essa expedição que construiu a ocupação permanente na Ilha da Trindade. Peguei toda essa história, em 2017 eu resgatei ali um livro infantil ilustrado, As Aventuras do Pirata Zulmiro, a lenda, até um livro que o Zulmiro era oficial da Marinha Real Inglesa, tudo mais, né? Só que ele deserta porque ele se apaixona por uma cigana, Cigana Hortência, mas tinha os 3 piratas, tinha o Edward Young, e a história foi resgatada para a imprensa e começou a ventilar de volta. Só que as pessoas não acreditavam. E daí eu pensei, vou escrever um novo livro, e comecei a estudar as cartas do Edward Young. E eu lembro que em 1896 ele mandou um telegrama para Curitiba, cadê o velho do mato? E falaram, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então daria-se os anos de 1889 e 1890. E daí eu comecei a estudar as cartas e o Zulmiro falava que nasceu em 1798, que ele iria fazer 82 anos. Fazendo os cálculos, pessoal, o Zulmiro poderia ter morrido com 90 ou 91 anos em 1890 ou 1889. E eu fui em cima do livro do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, que é o cemitério mais antigo da cidade, e falei, me dê o livro de 1889 e 1890. E me deram o livro. E eu comecei a ver, página por página, se eu encontrava um cidadão inglês com 90 ou 91 anos. Na página 31 eu localizo João Francisco Inglês, morto com 90 anos em 24 de agosto de 89. O único cidadão inglês do cemitério. E até eu percebi que o sobrenome inglês não é um sobrenome verdadeiro, é um adjetivo pátrio. Nem Luciano italiano, Heinz o alemão. Ele era o velho inglês. E daí eu comecei a ver que as iniciais das cartas que o Edward Young botou, J.F, uma homenagem ao pirata Zulmiro, João Francisco. Eu comecei a ver aonde que esse cara, João Francisco Inglês, morava na cidade. Localizei no jornal da República de 1921 que ele morava no Pilarzinho, no terreno vizinho às Mercês, aos túneis subterrâneos. Fui ver até que ele morava onde hoje é a Universidade Livre do Meio Ambiente. Zulmiro, como ele era um foragido, ele escolheu umas regiões mais altas da cidade, onde ele pudesse ver a Serra do Mar, que ele tinha medo que os ingleses voltassem a capturar ele. E daí eu comecei a ver, será que o nome dele, João Francisco, seria o nome verdadeiro dele em inglês, John Francis, que ele portuguesou? E o Zulmiro falou, nasci em Cork, nasci em 1798, meus pais eram muito ricos, me mandaram para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola, pessoal, foi criada em 1440, mais antiga que o descobrimento do Brasil, uma escola de príncipes. E ela é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Se o pirata Zulmiro nasceu em 1798, ele entrou em Eton com 1811. Fui em cima de Eton College, perguntei, vocês têm a lista de alunos de 1811? Eles tinham, Marcos, digitalizamos. Enviaram a lista para mim e eu comecei a ver o ano de 1811 e ela estava separada pelo sobrenome da pessoa, daí tinha um nome e uma pequena biografia. E realmente, só pessoa chique, aristocracia estudou em Eton College. E eu procurando um John ou um John Francis que nasceu em Cork. No final da lista de 1811 eu encontro o aluno Francisco Roder, que nasceu em Cork. E até o registro está muito esquisito, que está Francis, um ponto de interrogação, do Castelo Baleia, do Condado de Cork, e de forma tosca, de Long Since, morto há muito tempo. É o único registro que tem um ponto de interrogação.
E daí eu comecei a ver que realmente o Francis Hodder, era o Pirata Zumiro. Nasceu num castelo, esse Baleia Castle, em Cork. A família Hodder era riquíssima, donas de terras no sul da Irlanda inteiro. Até esse castelo ainda está de pé, o castelo mais antigo construído na Irlanda, em 1337. Hoje virou um hotel de luxo. Você consegue se hospedar no castelo do pirata. E eu comecei a ver se a família Hodder tinha ligação com a Marinha Real Inglesa. Fui em cima dos livros do Almirantado Britânico. Não é que eu localizo 7 membros da família Hodder que foram oficiais da Marinha Real Inglesa, e tudo na mesma época do Francis. 1812, 1815, 1817, 24, 27, 1815, 1814. Eles, de certa forma, a família era tão rica que eles participavam dos jantares nessa época, em 1820, no Palácio de Buckingham. Eles deram um jeito de suprimir todas as informações, e eu vim descobrir que o nome dele é John Francis Hodder, que nasceu em 1798 em Cork, é o João Francisco Inglês, que morreu em 1809 em Curitiba, o Pirata Zumiro, que morreu com 90 anos, o Brasil no epicentro da maior história de tesouros de piratas do mundo. Porque, olha que legal, o livro do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, que traz essa ideia da Ilha de Monte Cristo, é baseado nessa história dos piratas que roubaram o tesouro e esconderam na Ilha da Trindade. Porque até o cara que permitiu que o navio saísse de Lima, do Peru, o general José de San Martín, quando ele ficou sabendo que os piratas pegaram o tesouro lá do navio e esconderam na ilha, ele guardou para si. E praticamente 7 anos depois, em 1829, ele foi se exilar na França, na casa de um banqueiro que era amigo do Alexandre Dumas. Ele contou essa história para o Alexandre Dumas. Então, ele usou como plot para construir a Ilha do Monte Cristo, mas ele coloca no Mediterrâneo a ilha. Outro livro clássico, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro que nos traz a ideia de um mapa pirata escondido numa ilha no meio do oceano. Na primeira página do livro é um pirata com uma cicatriz no rosto que entrega o mapa do pirata, só que ele morre por um derrame. A história do pirata russo Zarolho. E daí até é interessante que esse livro é o que nos traz a ideia de um mapa pirata, que até os acadêmicos classificam isso como fantasia. Eles falam, não existe mapa pirata verdadeiro. Claro, não conhecem ainda essa história. E daí um dos grandes personagens da ficção, Peter Pan, o Capitão Gancho, que foi escrito em 1904 pelo James Matthew Barrie. No final da peça, que antes começou como peça de teatro, o Capitão Gancho, antes de cair na boca do jacaré, ele grita, floresça Eton College. E o pessoal, nossa, o cara estudou em Eton College, que sacada! E isso foi tão interessante que eles falaram, imagina uma escola de príncipes viram um pirata, até ficou tão famosa essa história que os historiadores acharam, que 23 anos depois o autor foi dar uma palestra em Eton College sobre essa história. E eu achava uma tremenda de uma coincidência, porque eu encontrei o pirata até nos livros de 1811, 12, 13 e 14. E daí, vasculhando em jornais do mundo inteiro, fui localizar no jornal de Portugal que as cartas do Edward Young estavam sendo replicadas em Londres pelo jornal Financial News. Com certeza foi aqui que ele deve ter visto essa informação excêntrica do pirata que tem estudado, lá em Eton, e ajudou a criar o personagem do Capitão Gancho. Vocês viram as referências? E daí até encontramos a esposa do pirata Zumiro, que ele estava como viúvo no cemitério, vasculhando nos livros da igreja matriz, e encontramos que ele foi casado com a Rita de Tal, a escrava que ele pegou, arrebatou em Curitiba, ele trouxe, casou com ela e libertou ela após chegar em Curitiba. E daí, vasculhando nos livros do cartório da colônia argelina do Bacaxiri, localizamos a certidão de casamento, de óbito civil dele, que ele deixou filhos em Curitiba. Joaquim Inglês, José Inglês, Maria Inglês e Ana Inglês. E quando eu localizei o pirata, eu vi que existiam pessoas com sobrenome inglês morando na região metropolitana e no interior da cidade, do Paraná. Só que eu não sabia a conexão. E daí peguei toda essa documentação, mostrei para o cônsul britânico no Paraná, o Adam Patterson. No início, normal, ele achou que era uma loucura, como todo mundo vê essa história de pirata. Quando viu a documentação, falou, Marcos, eu falei, quero publicar um livro. Ele, não, publica o livro que nós damos apoio para divulgar. Em 2019 eu publiquei A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zumiro, mas um livro com uma literatura muito fácil, tanto para crianças como para adultos, e contando toda a história do tesouro, a captura, o mapa do tesouro, o último pirata, o assassinato, as expedições, o roteiro, o pirata encontrado com documentos do Pirata Zumiro. E um livro tanto para os pequenininhos quanto para os mais velhos também. E daí, graças a esse livro... Opa, que só travou aqui. Ah, sim, perdão, imagine, eu que... Ó. Claro, esse livro foi interessante porque ele nos ajudou, eu botei no final desse livro, tem toda a história verdadeira, todas as datas e tem os documentos do Pirata Zumiro. E daí o livro começou a crescer, espera só um pouquinho. Começou a ter essa aceitação, as pessoas começaram a ver que realmente a história tinha semblante de veracidade, não era apenas uma fantasia, beleza. E daí inauguramos até um espaço cultural do pirata no restaurante Tortuga, de 130 anos do falecimento do pirata, em 24 de agosto. Eles ampliaram o restaurante, fizeram lá um túnel, e o Tortuga é uma casa de carnes clássica em Curitiba, na Manuel Ribas, 702, e tem lá toda a pesquisa em quadros, bem legal, colocaram até um pirata gigante. E daí saiu uma reportagem no site da UOL. Pesquisador garante que pirata com tesouro viveu em Curitiba. E a UOL tem um alcance muito grande. 2 dias depois, quem entra em contato com a gente? O neto do Edward Young, seu Newton Young, de 90 anos. Marcos, meu avô conheceu o pirata mesmo, morreu assassinado, darará, confirmou a história, tudo mais. Mandou uma série de documentações. Mostrei para a prefeitura de Curitiba e eles fizeram um anúncio oficial que o pirata fazia parte da história oficialmente da cidade. É claro, nada de pirata, Rafael Greca, aquela coisa criançada, né? Tudo, brincando.
E daí são essas reportagens. Não é lenda. Livro prova que o Capitão Pirata Zulmiro viveu e morreu em Curitiba. E divulgaram que o pirata tinha filhos. E uma repórter, a Gisele Brit, que ela trabalhava na Tribuna, ela teve uma sacada muito legal. Ela falou, Marcos, vou botar no corpo da reportagem. Você tem um sobrenome inglês? Se tiver, entre em contato com a gente. Um dia depois entrou em contato o Adriano Inglês. Falou, Marcos, fiquei sabendo que um dos filhos do pirata se chama Joaquim Inglês e Joaquim Inglês é meu tataravô. E ele falou, fale com a minha tia que mora em Campo Mourão, a dona Isaíra já é mais velha, ela tem mais informações. E me deu o contato da dona Isaíra, eu liguei para ela de noite, falei, dona Isaíra, seu sobrinho Adriano Inglês me contou a história que o Joaquim Inglês é tataravô de vocês. E eu falei, primeiramente, a senhora já viu alguma coisa de história de tesouros e piratas? Ela falou, Marcos, não sei nada de tesouros e piratas. Eu falei, e você tem informações do pai do Joaquim Inglês, do seu tataravô? E olha o que ela me fala, Marcos, o que eu sei, que o pai do Joaquim era da Marinha Real, matou por acidente outro oficial, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar no Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba, adotou o sobrenome inglês que não é verdadeiro. Deu Dona Isaíra, é a história do pirata Zulmiro. Ele não falou para a família que era um pirata, mas contou a história semelhante. Eu até pedi, a senhora tem uma foto do Joaquim Inglês? Ela mandou uma foto. Joaquim Inglês tinha 1,96 m, até eu melhorei ela através da inteligência artificial, mas localizamos os tataranetos do pirata Zulmiro, realmente descendentes que carregam o sobrenome inglês até hoje. E daí eu fui convidado a fazer parte do Instituto Histórico de Geografia do Paraná pelo meu padrinho, né, Nelson? Quando ele viu a história, nós estávamos gravando um documentário, o Nelson viu a envergadura do projeto e tudo mais, me senti muito honrado, porque o Instituto Histórico é a entidade histórica de direito cultural privado mais antiga do Estado e um verdadeiro Maracanã dos historiadores. É uma honra, né? Até eu sou hoje o mais jovem lá, mais jovem do Instituto. E daí foi uma grande honra que eu tomei posse como diretor do Instituto. Hoje nós estamos na diretoria, né? O Nelson é o diretor cultural, eu assumi a diretoria financeira do Instituto e começamos a desenhar um projeto para uma expedição para a Ilha da Trindade. Mas um ponto interessante falar a vocês. Eu só tinha um outro livro. E as pessoas olhavam, apesar que eu botei todos os documentos no outro livro do Pirata da Escola, os acadêmicos olhavam para mim e falaram, Marcos, você inventou essa história, você achou um imigrante inglês e construiu todo um romance em cima dele. Realmente, pessoal, sem ver documentos, você acha que isso é fantasia. E daí, durante a pandemia, eu fiquei trabalhando num novo livro, documental histórico, com 532 páginas, toda a minha pesquisa, 200 jornais do mundo, um calhamaço, e baseado nos documentos desse livro, o pessoal que tinha acesso falava, realmente, a história é verdadeira e tem chance do tesouro estar na ilha. E daí nós começamos a preparar um projeto de uma expedição para a Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade, né, até, Nelson, se quiser entrar, porque agora nós vamos entrar junto conosco aqui, capitão. A Ilha da Trindade, ela está a 17.200 km da costa. Por favor, capitão, suba aqui agora. Nosso coordenador do projeto também pode entrar aqui. Quero ver todo mundo aqui. Os montanhistas têm tradição. Está aqui o Toso, meu amigo de mais de 60 anos. O José Humphres aqui, o Patão. A Karen, filha do meu grande amigo Fernando Andrzejewski, o Cipó Itajane. A minha filha Marion. Eu acredito em todos vocês e vou pedir uma coisa. Não contem para ninguém essa história. Tem um segredo, né? E daí a Ilha da Trindade, né? Só que essa informação interessante sobre a ilha, né? Mostrando. Né? Bom. Aqui está Vitória, no Espírito Santo. Latitude 20 graus. E aqui, esses pontinhos aqui, são elevações submarinas, tá? Que aqui a gente vê o perfil delas e a profundidade que elas estão. Então esse perfil aqui, isso aqui são quase picos, mas são todos abaixo do nível do mar. A única ilha que desponta é a Ilha da Trindade, tá? E o mar em volta da Ilha da Trindade tem 4.000 a 5.000 metros de profundidade. É uma ilha vulcânica. Então está aqui a 5.000 metros, aqui 4.000 e poucos. Tá. Então, aí esse vulcão, a boca do vulcão ainda está lá. Depois nós vamos ver o que sobrou da cratera do vulcão. E segundo os geólogos, ainda pode um dia ele voltar à erupção. Aqui nós colocamos as trilhas existentes lá, né? Aqui tem Praia dos Portugueses, está as acomodações da Marinha, são 30 e poucos marinheiros, e acomodação para cientistas. Perdão. Aqui o perfil da ilha. E o projeto, né, aquela coisa, escanear os depósitos da Ilha da Trindade, que a gente pegar, tanto nos dois, o depósito na Baía Sudoeste da Ilha do Pirata teve desmoronamento, na Praia do Príncipe,
que é onde fica aqui, né, Boquinha, né, tem a Praia do Príncipe, tem até uma imagem aqui na Ravina, e também pegar o depósito, até aqui, né, é o Pão de Açúcar na Praia do Príncipe, o depósito no interior da ilha, na cachoeira, na Enseada do M, você entrando dentro da cachoeira. E daí a tecnologia é só a ser usada na expedição. Hoje nós temos esses detectores de metais super avançados que eles renderizam instantaneamente por algoritmo de inteligência artificial o subsolo, vai até uns 2,5 metros. Daí os magnetômetros, que também são scanners de solo, que vão até 12 metros, renderizam o subsolo, você não precisa agredir, escavar o subsolo. E por último os radares de penetração de solo, que vão até 15 a 20 metros também, renderizando. E hoje você coloca os GPRs em drones, que facilita muito a prospecção. E além disso, os gravímetros também, que eles medem a densidade da força gravitacional do solo. Se tem algo enterrado, tem uma diferença. E daí criamos até, Nelson teve a felicidade de desenhar a nossa logo, a expedição Ilha da Trindade, né, do Instituto Histórico e Geográfico, até com as indicações ad astra per aspera, né, aos astros pela dificuldade, a glória pela dificuldade. E daí, né, nós começamos a fazer a prospecção por colaboração, porque como é uma expedição arqueológica, ela tem que ter um arqueólogo-chefe. Eu e o Nelson visitamos o coordenador do CEPA, o professor Fábio Parente, hoje o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Paraná. Ele viu, quando ele leu o livro e assistiu até um documentário que existe na história, ele topou ser o arqueólogo-chefe. Emitiu um endosso institucional. Daí também tivemos, porque como é uma expedição arqueológica, tem que ter uma entidade que guarde o material na sua reserva técnica. Tivemos uma reunião com a secretária de Cultura do Paraná, Luciana Casagrande, a diretora do Museu Paranense, Gabriela Bettig, e o diretor da Biblioteca Pública, Luiz Felipe Leprevot. E ele emitiu um endosso, o Museu Paranense entrou no projeto também. O arqueólogo Fábio pegou o amigo dele, o Giancarlo Scardia da Unesp, que tem especialidade em escavação subterrânea, emitiu um endosso. Entrou também o engenheiro cartógrafo, o professor Dr. Luiz Augusto Koenig Veiga, da Federal, no projeto, também entrou com endosso. E como o nosso projeto é um projeto que não pega dinheiro público, nós temos que apresentar o CNPq para avaliar o mérito científico da proposta. Tivemos uma reunião com o professor Jorge Calado, que hoje é presidente do IPADES, ele é biólogo e membro do Conselho Deliberativo do CNPq, mostrou já o projeto. O senador Flávio Arnes, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, também está nos apoiando. O maior arqueólogo do Paraná, Igor Chimes, entrou no projeto também, assinou. A geóloga, a professora doutora Alessandra Bongiolo, também entrou no projeto, ela tem especialidade também nessa parte de prospecção subterrânea. Montanhista também, a professora Alessandra, né? E daí o Museu MAI de Arqueologia e Etnologia Federal também emitiu endosso institucional. E por último, o biólogo, Rafael Metri, da Unespar, que já esteve na ilha e tudo mais. Ele é responsável também pela parte das diretrizes ambientais do projeto, entrou. Tivemos uma reunião, a Federal do Paraná está nos apoiando, está ali, né, o Ricardo Marcelo Reitor, a Graciela, todo o pessoal da reitoria entraram, porque uma coisa interessante, além do Tesouro Pirata, nós vamos também por buscas, por vestígios de ocupação humana antiga na ilha. Porque existe uma corrente que o homem pode ter vindo da África para aqui, através da corrente sul-equatorial. E a Ilha da Trindade está bem nessa região, e a Ilha da Trindade é uma das poucas ilhas oceânicas que tem fonte de água doce, então ela é estratégica. E daí tivemos a reunião com a Capitania do Porto do Paraná, o capitão Anderson Brito de Mello também apoiou o projeto. Os custos da expedição serão todos prospectados na iniciativa privada. Estamos com grandes marcas no radar, tudo mais, dessa história do Tesouro Pirata. Todo o tesouro encontrado vai para os museus, é claro, até o Museu Marítimo da Marinha. E daí nós apresentamos o projeto ano passado para a CECIRM, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, que é quem cuida da Ilha da Trindade. No dia 7 de novembro de 2023, tivemos uma reunião com o almirantado, o almirante Jacques, Ricardo Jacques, né, até o senador Flávio Arnes fez a ponte. E assim, nós só fomos, né, estava eu, o Nelson, né, o presidente do Instituto Histórico ali, e só apresentamos o projeto, não tinha. Quando o almirante viu, ele ficou assim, meu Deus, os dois estão convidados para ir para a Ilha da Trindade na próxima viagem de bate-volta. Até eles assustaram a gente, né, eles falaram, né, tava ele, o comandante Carvalho, quando sai o próximo navio? O cara, daqui 2 dias, deu o Nelson, por 2 dias, dele, não, próximo mês, o cara, não, começo de dezembro. Então vocês dois vão nesse navio, porque o que acontece? A cada 2 meses a Marinha faz um bate-volta para a ilha para levar mantimentos para o destacamento militar lá, 2 toneladas de material. Eles ficam durante 2 ou 3 dias, dependendo do mar, descarregando direto. E daí convidaram a gente, e a gente fez a primeira viagem da expedição no dia 4 de dezembro de 2023, eu e o Nelson embarcamos no navio APA, né? Patrulha Oceânica, até interessante, um navio anti-pirataria mesmo. E daí fizemos lá, né? Até era aquela coisa engraçada, né? Nós em busca de um tesouro pirata num navio anti-pirataria. Fomos com medão. Até uma coisa brincadeira, né? Nós entramos no navio, estava conhecendo lá o oficial da Inglaterra, interessante, esse navio inglês, né? Até Inglaterra, até essa coisa. E até o Nelson, a gente brincando, a gente conheceu o capitão do navio Molina, né? E a primeira coisa que o Nelson fala, nós vamos tomar o navio. E o capitão ficou olhando pra ele, daqui a pouco ele deu risada, o capitão ficou assim.
Ganhamos do comandante Blusa, boné. o slogan do Muito, navio, gostaram muito muito. o nome do navio. E daí, sim, Dramin também teve que negócio, né? Chacoalhando. Dei uma palestra lá para os oficiais, que foi transmitida para o navio inteiro, e com certeza, depois da palestra, a história do pirata contaminou todo mundo. Eu virei o Zumiro no meio, lá, o Zumiro, é aquela coisa. Mas muito interessante, eu e o Nelson aqui, antes de fazer as refeições com o comandante Bento, que era o responsável ali na época, ali no negócio, e até o Nelson tinha umas fotos, né? Como é que é, Nelson? Que eles fazem o sextante, né? Medição astronômica, apesar de ter toda a aparelhagem super moderna, esse navio é de 2012, um navio novo. Ainda continua a tradição e se alguma coisa apagar os satélites e tal, a medição. Eu até bati essas fotos do cara e ali... Volta, mostra aqui, lá. aqui, ó. Lá. Aí é Vênus. Ali, onde ele bota, ele faz a hora transcrição. que a estrela vespertina, né? Aí eram 6 e pouco da tarde, nós estamos lá, estamos em águas internacionais. Saímos a 200 milhas da costa. Fizemos, né? Eles fazem o exercício de bordo. Simulação de evacuação, né? Dos dois botes. Aqui, pegar o tesouro, né? E ó, mas é toda a tripulação. Mas toda a tripulação faz esse exercício. Eles põem o troço e aí você recebe um código em caso de acidente para que lado correr, porque passagem para sair, para não haver confusão. Né? Aqui nós estamos indo rumo à África. 3 dias e meio, né? Embarcados já. Tava bom. Até a gente só pegou na volta, que a gente pegou que eles classificam o mar de 1 até 5. Ali foi tranquilo. Na volta, quando a gente estava um dia antes de chegar, de madrugada começou aquele chacoalhar, nós dormindo, você pulando, a gente pegou um mar nível 3, né? Que chacoalhou mesmo. Eu fui no banheiro e daí aquele troço, Paulo, tem que ir se segurando. Né? E aí quando eu cheguei no nosso camarote, tinha um pessoal da ICMBio, e os cientistas lá voltando, aí disseram, tá vomitando? Eu falei, não, mas encontrei um marinheiro agarrado na parede. Tava forte. Tava forte a coisa. E daí é aquela coisa, né? Só aqui. Não, já vai. Opa, perdão. Aqui, deixa eu ver. Ele vai. Nós chegando na ilha, né? Aqui, tá vendo, ele tá fazendo uma curva. Isso aqui são 3:30 da manhã. E estamos pela primeira vez avistando a Ilha da Trindade. E é o primeiro lugar de solo brasileiro onde bate o sol. E assim, pessoal, e ainda o sol não tinha chegado. Parecia tipo aqueles filmes de Hollywood, Kong, a Ilha da Caveira, você chegando ali. Arrepia, é fantasmagórico. E daí até ali mostrando, né? A felicidade. Caiu uma chuva muito forte, que eles chamam lá de pirajá, são temporais repentinos. E nós pensamos, até aqui. E até uma coisa, né? Calma, deixa eu mostrar aqui, né? Pra vocês olharem. Até uma coisa interessante. A gente chegou lá e tava esse pirajá muito forte. E o comandante chegou pra gente e falou, Marcos, porque se eles não sabem quando pode continuar, ele falou, daqui a pouco tem dias que fica uma semana inteira chovendo. E ele falou bem assim, ele avisou a gente e falou, se tiver chovendo, vocês não vão fazer trilha, pessoal. Deu não, que nós chegamos até aqui pra ficar ali, né? E realmente começou a chuva, né, Nelson? Aquele paredão lá Então, aqui. Tá vendo esse paredão aqui? Isso aqui é um pedaço da cratera do vulcão. O cone vulcânico, né? E aqui tem uma caverna que atravessa deste para o outro lado da parede. Isso aqui é um cone do vulcão que desabou. Aqui é o Pão de Açúcar, que nós vamos ver várias vezes. E lá é a Crista do Galo. Bom, tudo é crista, né? Tudo é bicudo. Capitão. E daí chegando lá, realmente, aquela vista lá, a chuva estava forte ainda, e o tempo começou a abrir do nada, o sol sair. E daí teve aquela coisa que saiu um arco-íris. E daí a marujada no navio inteiro. O tesouro do pirata tá ali, né? Uau, o tesouro do Zumiro! Sinal! Até tem um vídeo aqui, perdão, acho que entrando aqui, deixa eu ver se ali. Deixa eu ver. Ali, olha só. Tava ali o arco-íris saindo, tal, aquela coisa, o sol, né? A nuvem, a chuva indo embora. E aquele alívio, né? Ele, não, olha, chegamos na ilha, mas deu arco-íris lá, né? Todo mundo olhava. Realmente, é uma coisa assim mágica, isso pessoal. Aí são 4 horas da manhã. 4 horas, né?
Era um pouco antes das 3. E daí o sol começou a sair, né, Nelson? Começou a mostrar. Primeiro, lambida de sol na ilha. Na e ilha. daí já começa E aqui tem, deixa eu ver se vai dar. ali as acomodações da Marinha. O navio se preparando para fundear na ilha, né? A visão inacreditável, assim, né? Todo mundo estupefado, realmente. Ela parece um porco-espinho no meio do oceano. Agora, Fundear, né, o navio. Então, sim, é isso que já aconteceu vai agora. aparecer. Tá aí, ó. Claro, só deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar mais uma aqui. Você falou que tinha uma... Ah, lá, ó, da Marinha. A Marinha, né? Vai mostrar ali, depois ver Sim. as ocupações, as instalações da ilha, né? E daí, que nem o Nelson falou, aí eles se preparam para fundear, né? Sai os mergulheiros, sai o bote com os mergulhadores. Estão vendo? Aí estão mergulhadores. Eles vão mergulhar levando um cabo. E 30 metros abaixo tem as argolas lá para fixar, ancorar o navio. Tem Porque um não pequeno tem corrente morro, que né? desça 5.000 metros. Né? Até eles ficam Então, muito preocupados, porque assim, aí se tem um levantar o pico. vento, né, de nordeste, pode jogar o navio para as pedras, né? Então, Não existe- tem outro jeito. E daí é aquela coisa, o sol saiu, aquela coisa incrível, né? Aqui mostra as ocupações da Ilha da Trindade, né? O sol ficou aquela coisa azul, e era legal porque nós éramos o comando do almirante. Então eles falaram, ó, os caras lá, os meninos do almirante, descem pro primeiro para fazer a trilha. E daí até o botezinho, né? Veio buscar a gente ali, que o desembarque, né? Daí era a Páscoa do outro lado, no Pacífico daí. Daí eu e o Nelson preparados ali para descer. A descida é extremamente, digamos que é o primeiro ponto que eles tomam muito cuidado, porque é feito naquela escada quebra-peito. Até tem um videozinho aqui mostrando do pessoal que eles estão subindo, que o problema é que o navio chacoalha demais. Né? Tanto para embarque e desembarque é numa escadinha de corda. Mole. E o mar aí Então assim, eles tomam muito cuidado nesse primeiro embarque, desembarque, porque já ocorreu vários acidentes da pessoa estar parada e depois vem uma onda de ovulação e o bote levanta e prende a pessoa, e prensa a pessoa. Então assim, é o primeiro ponto, né? Da gente descer. Mas descemos, né? Rapidez. Nelson sempre, nossa, um verdadeiro, né? Hábil ali, rápido, desceu, rápido descemos de pra medo. ilha, né? E eles descarregando, né? Você filmou, né? Descarregando o óleo, porque até hoje o gerador na ilha é de óleo diesel, da década de 50. Então eles descarregam, acho que 100 litros, 200 litros de óleo diesel, né, Nelson? Chegamos, 200 litros, cara tambor. cada tambor, né? O posto oceanográfico da Ilha da Trindade, hoje tem lá, né, até a placa ali, pare, respire, aprecie, inspire-se e agradeça, que é praia, né, o acrônimo. A Ilha da Trindade, o sol nasce primeiro aqui, mostrando lá, tem até as plaquetinhas. Até na próxima vez nós vamos levar uma plaquetinha de Curitiba, né, que não tem ali, ó, a plaquetinha, tem todas as cidades ali o negócio entrando. Mas tem ali hoje existe estrutura, né, aí o refeitório, né, Nelson, até você que fez essas fotos, né, a casa da chefia onde nós ficamos, né, como nós éramos convidados do almirante, nós dormimos entre os oficiais lá, o pessoal lá na casa da chefia lá, com os capelões, né, capelães. Aqui tem um vídeo só mostrando para vocês como é que é mais ou menos o 360 da Ilha da Trindade, né. Hoje tem, não são instalações 5 estrelas, mas hoje existe lá. Não, mas é bom. Fica bom, cerca de 35 militares ficam, a cada 4 meses troca-se, e tem uma estação de pesquisa com cerca de 10 a 12 pesquisadores que também ficam lá um tempo na ilha. Mas assim, ali, né, o cara fica ilhado ali, né. Até para os marinheiros, eles gostam muito de ficar, que o soldo é dobrado. Então eles vão fazer um dinheiro lá, tudo relaxa o negócio, né? E daí eu e o Nelson saímos logo de manhã, o comandante lá, que era o novo comandante da ilha, quis questão de nos levar para um pequeno tour, aqui tem um monumento atrás do Andrada, que é quando a ilha foi devolvida dos ingleses em 1896. E aqui tem até um, quer ver só, deixa eu ver um videozinho. Ah, não, até botei o somzinho do Jurassic Park. Pô, parecia que ia sair um dinossauro ali do... Não. Mas é incrível assim, né, Nelson? Até o trem ficou feliz, hein? Até o trem! Deu, tô aqui, Nelson Miro! Ah, meu tesouro! Aqui na praia... Acho que é, né? Mas a gente não tem som agora, deixa eu ver. Pode. Deixa eu segurar. Tome uma água, hein? Aham. Aqui é a Praia das Tartarugas, né, Nelson? Que a gente pegou ali, entrando, né, mostrando como é que era ali o Pão de Açúcar, né? Olha pra vocês verem.
Isso aí. Com a tele na mão é fogo, né? Ó, como o Nelson mostra, né, o cone vulcânico. Depois vai ter mais imagens pra vocês verem. É. Realmente, um local mágico que você anda 30 minutos, muda completamente o cenário. Uma coisa assim, parecia um sonho, eu falo muito com o Ué. Nelson, né? Isso aqui é um lençol de lava vulcânica. Isso aí é quilômetros. Até tem uma aqui, o Nelson. Olha, isso é tudo lava solidificada. Porque metade do cone ainda está de pé, e a outra metade, né, desmoronou. Entrou ali na ilha lá. E a ilha, na verdade, são vários vulcões, que é muita erupção, né? São vários pontos ali que fizeram esses morros grandes. Até teve um caminho, né, uma trilha para o túnel do Paredão, ali. Vai ter uma imagem agora legal aqui, ó. Esse túnel, ele, Não, até eles não deixam passar de barco Não. ali, negócio, porque até morreu, porque a lenda que teve quando a Marinha ocupou a ilha em 1950, aquela coisa, as pessoas sem informação começaram a falar que o tesouro estava dentro. olha a parede, Ó, a parede. da cratera. Essa é a cratera, a parte que sobrou, né? É a O parte resto- interna, né, o resto do desabou. cone. E aquele túnel atravessa daqui lá para o outro lado. Nós fomos lá também, mas por fora. Né? Mas o interessante é que os marinheiros começaram a falar que o tesouro estava aí dentro. Tanto que, na década de 70, um sargento mergulhou ali, o outro com a corda, e daí se perdeu a corda e o cara morreu afogado e nunca encontraram o corpo dele, né? E até o pessoal até acha, não, o tesouro está ali dentro, que as pessoas não sabem as informações, mas, né, as imagens. E até acha que o Nelson ele foi até o outro lado, né, ali. Aqui é o outro lado. O outro lado, a saída do um tubo de lava. Tubo. Um tubo de lava. E daí, a gente até tem aqui, né, as imagens ali. Realmente, a ilha é uma coisa estonteante. A gente sabendo aquele tempo corrido, porque o comandante falando, não, vamos dar 2 dias, no máximo eles dormem um dia, outro dia voltam. Então a gente estava meio assim com o tempo grande, né. Aqui mostra uma foto interessante, né. Quer mostrar o vídeo? Não precisa. Aham. Vocês já observaram que quase sempre aparece o pão de açúcar, né? E eu observei uma coisa. Então, impressa. Claro, laserzinho. Veja, 2 olhos aqui, um nariz e um barrete de marinheiro. Agora, só para ter ideia, isso também é um túnel de lava. Aqui tem túneis. A próxima, Só bota ali do ladinho. Aí. olha, isso é um túnel de lava. Aquele olho dele. Olha o que é isso. Hein? Não sei. Não, acho que eles vão entrar porque para escalar, né? Aham. Não sei. Agora, não é difícil escalar isso aí, né? Porque Aham. ela é toda... É fácil, né? Aham. Esta, mas tem mais. Vou só dar mais um play aqui, vai dar um vídeo. Quer dar zoom? Pessoal, aqui ele vai dar um videozinho agora. A revoada, né, dos 30 réis, que a gente foi numa época, pessoal, de reprodução de aves. Então as aves tinham muitas aves na ilha inteira, até era perigoso para voar o drone, que as aves atacavam o drone, para proteger os... E aí, quando nós estamos nos aproximando pelas dunas aqui, para entrar numa passagem, eles começaram a nos atacar, assim, a vir em volta, né? E aí, por quê? Eles estão com ovos e estão com filhotes. Eu fiquei filmando na mão, porque com a tela Quero da ilha, literalmente. chacoalha, né? E daí os famosos caranguejos amarelos, que é uma espécie endêmica, que é até exclusiva dessas ilhas oceânicas, e eles são pela ilha inteira, de centenas de milhares. Até E tem são escaladores. escaladores, né? Eles fizeram o curso de iniciação ao montanhismo. Né? Aham. Olha, eles estão em parede, ó. Eles sobem tudo isso aí. É inacreditável, né? E até agora o Nelson vai pegar uma ali que vai... Deixa eu mudar aqui, ó. Olha só onde que tá esse caranguejo. Olha onde é que ele está. Não, pela ilha inteira, vale. Como é que é o solo? Como é que é essa questão da vegetação? A vegetação. No teu livro foi mencionado que existia árvore, Existia tudo... que secaram, Aham. que O que- no tempo da ocupação portuguesa. Então, o que aconteceu? Existia 7 metros de solo na ilha, só que antigamente existia esse costume dos navegadores, quando paravam na ilha, deixavam cabras e porcos para possíveis náufragos, e o Edmund Halley foi o primeiro a fazer isso. E as cabras e porcos sem predadores comeram toda a vegetação da ilha, começou a ter erosão, perdeu 7 metros de solo na ilha. Tanto que daí até a Marinha começou a matar as cabras. Até em 2005 foi a última expedição com os atiradores de elite da Marinha para matar os últimos caprinos. Porque eles não têm predador, eles comem tudo,
Só eles não comeram a samambaia gigante, que é uma samambaia exclusiva, que é uma samambaia de 4 metros que tem na ilha. Eles falam pelo gosto amargo. Foi a única coisa que as cabras não devoraram. Mas olha uma filmagem dos caranguejinhos, né? E aquela coisa, né? Você falou, você fica parado, começam a vir em cima de você. É surreal. Você fica ali parado por um tempo, eles vêm. E assim, pessoal, são centenas de milhares. São espécies de extinção. Até existia uma multa lá, né? Belezando pela ilha inteira. Pela ilha inteira. R$1.200 se matar um. Um dia eu fui tentar Não pode comer. A esquita queria até Nora. Então, fui num posto lá que então tem... eles falam que tem gosto de abacaxi, mas é aquelas lorotas, né? Olha, você olha ali. Mas o Nelson até perguntou, ora, não podemos botar numa panelinha, né? Aham. Uma invasão de caranguejos na Austrália. Aham. Pela mudança climática. E eles são os caranguejos vermelhos. Vermelhão. Eles são tóxicos. Mas Aham. esse só tem aqui. Comem porque eles são Tóxicos. Não, é que está sendo objeto Não. de... Foi, na verdade, por causa dessa coisa que eles chegaram um momento que estavam em extinção, o pessoal fez. Mas o pessoal se alimentava deles também, tudo da carne, a gente não teve oportunidade de comer. E daí, claro, conhecemos lá, fizemos algumas trilhas, né? Perdão. Ah, claro, né? Vamos pra cá, Nelson, pra gente ficar aqui pra... O cara saiu, né, da câmera, vem pra cá. E daí, até essa coisa legal, né? A gente botou a camiseta do Instituto Histórico. Isso foi uma grande vitória nossa, pessoal, por causa que é um projeto muito grande, tudo mais. E daí, de tarde, fizemos uma trilha, na primeira trilha, a Praia do Príncipe, que era o primeiro lugar do Tesouro, lá na Ravina do Tesouro, né? Caminhando, realmente. Você tem que ter todos os protocolos lá de caminhada, com guias, né? EPI e tudo mais. Porque na Ilha da Trindade já morreram 17 pessoas. 11 pessoas morreram, 12 pela famosa onda camelo. O que seria uma onda camelo? Do nada, o mar tá calmo, vem uma onda gigante, leva e varre tudo e toma. Então as pessoas estavam pescando peixe na beirada da praia, a onda vinha e levava. E 5 pessoas morreram nas trilhas, porque você desmorona mesmo, é perigoso pedra vulcânica. E daí nós começamos, né, de manhã chegando lá na Praia do Príncipe, o Pão de Açúcar ali, né, aquela emoção. E daí a gente estava agora, era Onda Camelo. Até se você botar no YouTube, vale a pena ver, botem ali as mortais ondas Camelo. Eles têm um documentáriozinho de 12 minutos, onde ele conta toda essa história, que a onda é do nada, o mar tá calmo, vem uma onda gigante de 3 metros, levanta, varre tudo, e as pessoas pegavam muito de surpresa. Mas pelo perfil que vocês viram, das cadeias submarinas, dá para entender essa onda, né? Porque conforme a maré cresce lá embaixo, um movimento e vem vindo, quando chega aqui vem estourando. Bate, né? Daí, claro, no Pão de Açúcar, aquela referência tanto do pirata russo como do Zulmiro, tudo mais, aquela aventura para dentro da Ravina, até tem aqui, eu acho que, aqui, né, dentro, lá pra curva lá, vai ter que fazer toda, aqui tem um videozinho mostrando, se não me engano, deixa eu ver se o drone vai tocar ali, ó. A gente levou, claro, teve a oportunidade de levar um drone, né? Essas maquininhas hoje, né? São fantásticas, né? Então, não é grande. Aos meses lá, se não me engano... Mas é violento e tem erosão pluvial. É até interessante, assim, que a gente foi nesse momento, nós não tivemos nenhuma chance de pegar um pirajá, porque esse pirajá, do nada, ele vem a nuvem, varre a ilha por 5 minutos, chove violentamente e ele vai embora. Então tem momentos até nos índices chuvosos, onde ficam cerca de 14 a 15 pirajás por dia. É direto ali entrando, né? Mas aqui mostrando, né, a ilha, né, o Pão de Açúcar, tudo mais, né, as referências. Essa coisa de entrando, né? O índice, claro, lá no inverno, que eles falam que é o mais chuvoso, né? Ali na metade do ano. Mas a gente tem a oportunidade, essa coisa de chegando ali. Mas aqui para dentro, pessoal, aqui vai mostrar também mais uma imagem. Só entrando. A cadeia vulcânica é a última elevação, depois vai para baixo, vai direto para baixo, né? Vai embora. Tanto que essa parte que o Theo falou do fundeamento é porque tem um pico ali, né, que sobe, né? Acho que eles montaram uma argola para fundear. Ó, pessoal, aqui para dentro, né? Claro que aqui a distância é pequenininha, uma pessoa seria pequenininha aqui andando. Aqui que é um dos pontos aonde os piratas lá, até do bando do Zulmiro, do Zarolho, que esconderam ali para dentro. Só que assim, uma coisa interessante. A gente estava agora lá e junto com a gente estava uma bióloga e ela tinha ido em abril para a ilha. E ela voltou lá no bate-volta e ela falou, Marcos, já tem lugares que mudaram por desmoronamento, isso em 6 meses. Você imagina 200 anos. Então pode estar tudo, né? Nossa, para dentro aqui, 3, 4 metros para dentro da Terra. Mas hoje com essa tecnologia moderna, com essa parte dos radares de penetração, tudo, a gente consegue fazer pelo menos um raio-x e uma leitura no computador do que tem, né? Né, da hora. Parar, né? Porque você vê, né, o que vai fazer, né, na pá e picareta.
Até nas expedições brasileiras, perdão, professor, pode falar. Nas expedições brasileiras, o pessoal levava pá, picareta e dinamite. Eles botavam dinamite e os caras, cada explosão, o coração ia junto, né? Eles imaginavam que os dobrões iriam voar, tudo. Então, assim, e a gente fala com o Nelson, jamais nós iríamos para a ilha sem a tecnologia atual hoje, que a tecnologia atual é muito semelhante a essas intervenções cirúrgicas que a gente faz. Você faz hoje um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, você vê dentro, sem agressão. Então a gente consegue fazer toda essa parte, né, entrando. Não foi mapeada por LiDAR ainda. Então, daí nós criamos também no projeto essa parte de levar pro LiDAR, construir. Não sei se você chegou a ver, deve ter visto um documentário da History. Sim, tem muito. Fizeram um programa americano, fajuto, lá Aham. da Ilha do Tesouro da Trindade. Eles desceram até missões, né, gente? É. Misturaram Foi o Não, Discovery aquilo Channel, que é a Ilha das Cobras. Foram na Ilha então, da aqui, Queimada Grande. Misturaram Então, tudo. eu fiquei amigo do líder dessa expedição, que é o Cork Graham. Até ele escreveu um livro onde ele denuncia que aquilo é tudo armação, todos os atores. E ele mas mexeu, mas eles utilizaram o mapa do tesouro e botaram em cima de Queimada Grande, né, na ilha. Aqui mostrando para vocês só aqui, o que acontece? No outro dia pela manhã, nós acordamos às 3 da manhã e saímos daí para uma trilha, porque nós não teríamos chance, tempo hábil, de chegar na outra praia, que demoraria mais ou menos uns 12 horas para chegar na praia do M, na trilha lá da Cachoeira. Então o nosso objetivo seria ir até um ponto da ilha, que era o Pico Verde, e do pico lançar um drone para poder fazer algumas imagens. Uma pergunta, vocês ficaram quantos dias na ilha? 2 dias. Nós desembarcamos às 4h30, quase 5 da manhã, né, Nelson? E embarcamos de volta às 4h30 do outro dia. O Farofa disse que ele ia esperar o próximo navio, não deixaram. 2 vezes, daí dava, né? Mas Sim, né? tem mais uma coisa. Nós saímos correndo da ilha, porque o capitão podia dar mais tempo. Mas de repente deu vamos embora. Vai discutir com o capitão do navio aí. Já vieram barcos nos buscar, tivemos que juntar nossas coisas. Tudo. E até interessante, olha só, nessa imagem está o navio fazendo ali, Mas e aqui valeu. está um pirajá. Mas valeu a volta. Aham, a volta. Valeu muito a saída naquele horário. Vocês vão Aham. ver por quê. E daí aqui, né, mostrando. Aham. E aquela coisa, e a gente, essa trilha total, ela dá 4 horas e meia de subida até o ponto lá, que é o platô do Desejado, Pico Verde, e até a outra descida são mais 5 horas ali. Mas assim, extremamente, pessoal, até cheio de cordinhas, aqui eles pedem para você levar a luva de couro, e você gruda ali, né, meu Deus, porque ali do lado ele falou, Marcos, tome muita atenção que de vez em quando desmorona mesmo, e a pessoa se segura. E tem essa coisa de 11 pessoas terem morrido, então trazem mesmo muita atenção nessa parte. Realmente não é uma coisa, é um pouco insalubre, mas o visual assim é o mais próximo de você estar em outro planeta, né? É muito assim inóspita, muito jurássica toda a região. A potável. Tem. Por favor. Então, na verdade nós não levamos o que era o objetivo até que o Almirante chamou a gente. Falou, Marcos, vocês vão para a ilha para coletar imagens e fotos para o projeto de vocês, porque ele gostou tanto que ele falou, putz, não, vamos conhecer pelo menos os lugares. Mas valeu. Mas valeu. E Valeu. Agora, essa questão de localização por satélite e tudo, eles têm tudo lá. A Marinha é extremamente... Mas a gente vai levar numa segunda avançado. viagem, né, o equipamento realmente. E até chegamos aqui que eles falam que é o platô do Desejado, onde até rolam os acampamentos para entrar embaixo no Pico Verde, né, a mata, aquela coisa da vegetação. E, enfim, chegamos aqui no Pico Verde porque o tesouro está lá embaixo, o depósito, que é a Praia do M. Até mostra uma imagem aqui que vai mostrar para vocês poderem ver. Né. Por favor. Em relação àquela segunda parte da pesquisa, que não sei se era vocês ou era a Marinha que ia fazer ali, começar a procurar vestígios. De ocupação humana antiga. Sim. Então, Sim. não, Nós tivemos a manhã toda, ainda hoje, temos tido reuniões sistemáticas com o chefe da expedição, o arqueólogo, o italiano, que é o chefe do CEPA, Centro Paranaense de Arqueologia. E essa parte toda aí eles estão organizando, né? E nós temos que sempre estar juntos, discutindo e tal, porque tem muita coisa envolvida, né? Inclusive a parte que não é mais essa história de ir lá de picareta e dinamite, nem nada, hoje é sistematicamente moderno a prospecção. científica. Haverá uma segunda viagem mais rápida, não é definitiva, com os arqueólogos e tal, para fazer um trabalho mais apurado para a expedição, que talvez seja definitiva. Para achar ou não achar. Mas um ponto interessante, nunca ocorreu uma pesquisa arqueológica na ilha. Na ilha ocorrem pesquisas oceanográficas, biológicas, meteorológicas, geológicas,
A nossa vai ser a primeira pesquisa realmente de cunho arqueológico da Ilha da Trindade. E daqui, né, até lá embaixo tem a Praia do M, tem um M no dique de lava que forma ali, que é onde tem a cachoeira, e daí nós tivemos a oportunidade de mandar um drone, né, vai mostrar aqui a imagem vocês verem que interessante que é, né, é 2 minutos ali, e ventando bastante, não dava para descer o drone, minha intenção era descer lá embaixo, mas as aves estavam extremamente, assim, rudes não, mas protegendo os filhotes, né, e putz, uma maquininha dessas é, nossa, quase uma dezena de milhares de reais, então assim, não dava para perder ela, né, mas impressionante, assim, hoje em dia, como evoluiu muito essa tecnologia, dessa parte de drones, de mini drones. Não vai passar a perna em nós, hein? E já sabe onde está o tesouro, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Tem é a cachoeira, porque chove muito, a rocha vulcânica absorve e tem a cachoeira. Eu vou mostrar até uma imagem para vocês. Tivemos a oportunidade de experimentar a água da ilha, tomar a água da ilha. Vários. Tem fonte de água, tem fonte de água que alimenta a guarnição militar. Agora, aí vocês vejam o seguinte, tem a água pluvial, né? Mas tem água nascente. Então veja de onde que vem essa água. Você tem 5.000 metros de profundidade, é puríssima. Água pura. Não, doce. Ó, vou mostrar para vocês. Bem aqui no meio, a água corre por aqui, a cachoeira, ela corre por aqui. E o Zumiro falava que era bem do lado esquerdo da cachoeira, nesta região aqui, é alguma das regiões onde a gente vai ter que prospectar, que está aquele segundo depósito. Claro que a gente está numa altura, né? O drone voa a 1,5 km, mas nesta região mais ou menos, pessoal, que é a região da Burra, que são os 2 depósitos. Esse era aquele depósito que o Zumiro e o José Sancho enganaram e botaram as coisas mais ricas ali e tudo mais. Mas entrando, né? Mas, putz, né? As imagens incríveis, né? Você vê ali a ilha, realmente, parecia aqueles filmes de Jurassic Park, né? Você entrando ali, negócio. E os passarinhos lá embaixo voando, é difícil de ver, mas vários passarinhos ali. E no final até um passarinho quis ficar atacando o drone. É uma noivinha, na verdade, entrando. Mas daí mostrando aqui, tem mais uma imagem, mostrando aqui que é onde tem a cachoeira, aqui, bem aqui nessa região aqui, pessoal, entrando. Tem até uma outra imagem que é de frente, que mostra a cachoeira por aqui, e tem uma imagem aqui, ó, pra vocês verem. Quer ver só? Deixa ela entrar. Isso é água Você vê um fluxo de água, né? Claro que com o solo antigo deve ser um fluxo bem maior mesmo, você via, mas você consegue ver a cachoeira de longe mesmo, que era uma das referências que estava no roteiro do Tesouro do Pirata Zumiro. E daí até aqui, ó, mostrando as montanhas, né? Como o drone ficou voando muito alto, eu fiz questão de tirar ali, né? O monumento, toda a cadeia. Aqui, até hoje, esse aqui é o Pico São Bonifácio, é o Pico da Trindade, e tem a próxima aqui os 3 picos, o São Bonifácio, Trindade e o Desejado, né? Ali. A gente estava com o drone filmando mais ou menos aqui, né? Entrando. Mas realmente, é uma coisa assim, a ilha, né? A magnificência dela é espantoso, assim, é uma coisa... Não imagina, né, o jeito que é. E daí até que mostra no vídeo, e olha que interessante. A gente mandou o drone filmar ali tudo, até eu tava ali atrás, e eu me perdi na bateria, porque essas coisas de bateria, né, eu tava tão encantado com as imagens, e como tava ventando muito, a bateria no vento, o drone não se comporta, ele não vai assim, 15, 14, 13, ele de 15, pula para 11, pula para 9, e quando ele tava longe, já 2 km, ele começou a apitar. Eu, meu Deus do céu. Eu falei, cara, deixa eu voltar. Ele começou a voltar, até aqui meu batimento foi a 200 por hora. Eu imaginava, vou perder a máquina, meu sócio vai alucinar, que custava 12 mil e fora as imagens. E ele veio aqui, eu falei, cara, se cair, perdeu. E a bateria aqui tava 7, 5. E eu, nossa. Tem um sargento do lado, você tá nervoso? Eu, não, tô de boa. Eu, meu Deus, meu coração. E você vê, vai estar chegando ali. Eu falei, pelo menos fique gravando pra gente tentar ver se ele cair em algum lugar. Mas deu tempo certinho depois ali de chegar. Mas foi um dos momentos, mas vocês podem ver, né, a ilha, as samambaias gigantes aqui, que tem essa vegetação. Você quando desce por aqui, vai embora, né, ali. Mas chegando assim... Em uma próxima viagem, nossa intenção realmente é fazer essa trilha, descer até lá embaixo, para poder pegar imagens do local mesmo, entrando, né. Como a gente não teve, a gente ficava, foi essa coisa, a gente foi nesse pico, né, até tá aqui, ó, gente. Sim. Depende do navio também. Esse navio que a gente foi, é 2 dias só que a gente fica ali. Mas o ideal, até no próximo projeto, a gente ir num navio científico que vai no meio e a gente consegue ficar 15 ou 20 dias. E daí tem a possibilidade de ficar ilhado por 2 meses mesmo, na ilha mesmo ali. E daí você vai nesse navio bate-volta. Agora a gente está preparando todo o projeto, tudo mais. Mas do jeito que nem o Nelson falou no início, as imagens, o pessoal onde a gente está batendo, estão se abrindo as portas, né? Daí assim, aquele veio, nossa, daí finalmente ali entrou, né, a maquininha, pô, com segurança, mas é gigante. Aqui a bateria tava acabando, deu, pô, vai acabar, daí deu certo. E daí também, ali o Pico do Desejado, né, que você faz a subida também, a trilha, nós fomos daí no Pico Vermelho,
Também tiramos uma foto aqui do Pico Vermelho, embaixo o Pão de Açúcar, né? O cone vulcânico e tudo mais. E daí retornamos para a Ilha da Trindade, que era aquela coisa. Até a foto, né, da estação científica que existe lá, o eCity hoje, que é essa estação aqui, que são 2 quartos, né, masculino e feminino. Tem laboratório seco, laboratório molhado, para receber. Hasteamos, né, a bandeira do Instituto Histórico e Geográfico, nesse ponto mais a leste, né, do território brasileiro. O tesouro, né, ficou o livro lá como doação, até eu brinquei, o livro tá no lugar certo, né. Os marinheiros tudo alucinado agora lá, pô, o tesouro. E daí aqui nós voltando, né, Nelson? Aqui nós estamos contornando a ilha pelo outro lado. Nós chegamos Agora pelo lado do vulcão, estamos saindo pelo lado noroeste. Até aqui, ó, pessoal. E esse sol que está batendo é o sol que vem do lado do Brasil. É o pôr do sol lá. Esse aqui é o monumento. Ele se destaca na ilha por ser um pivô, né? Estamos deixando a ilha. Daí nós desembarcamos, né? Rumo Vitória. Agora a gente embarcou no Rio de Janeiro. Então vamos desembarcar em Vitória, né? Um monumento ali. Realmente, é uma coisa assim. E para ir foi 3 dias e meio. Para voltar 2 dias e meio foi mais rápido. Ele até acelerou ali para o navio. E daí até mostrando, né, Nelson? Agora, aquele pico monumento que tem lá que nós mostramos antes, foi escalado em 2018 pelo pessoal do Rio de Janeiro. Quem conhece aí o André Ilha, conhece? Então dá para dar zoom aí, Batata? Acho que não dá porque está no... Deixa eu ver. Acho que ele está na imagem daí, não. Ou na outra. Bom, então dá. 25 de agosto de 2018, essa equipe da Conquista, aqui o roteiro que eles fizeram, via protegida com grampos de titânio e equipamento sugerido. 2 jogos de frentes e 2 cordas de 60 metros. Essa torre aqui tem 270 metros de altura. Para chegar nela, são 4 horas a partir da base, ou dá para vir de barco até aqui perto, se o mar estiver muito bom, senão não desembarca. Mas está aí as paradas. Não sei. Até a gente brinca que alguém muito importante liberou eles para poder fazer. Algum mirante chegou lá e eu assino embaixo para o pessoal poder fazer, né? Ali. Então é isso aí. Daí aqui. Olha só. Entrando aqui. Daí descemos, né? Na Vitória. Foi no dia 10 de dezembro já, né? Missão concluída. E daí agora, qual que são os próximos passos? Só falando para vocês. Como comentou, nós estamos agora com o arqueólogo, finalizando o projeto. No mês que vem nós vamos para Brasília apresentar o projeto para o IFAM, o presidente Leandro Gross, mostrando o projeto da expedição, tudo mais. O History Channel, claro, se interessou, estamos com um contato muito grande para fazer uma série, porque eles têm a maldição de Oak Island. Então em 10 anos ninguém aguenta mais, virou um canto da sereia. Eu acompanhava até o 5º ano. E daí a Netflix também tem um projeto de uma série ficcional, porque a história do pirata realmente é romanesca. Disney, um estúdio de cinema norte-americano também. Nós já temos um documentário que vale a pena assistir, O Legado do Pirata Zumiro, até foi traduzido em inglês, está no YouTube, para quem quiser mais informações, né, que o Nelson participa, ele narra junto comigo também o documentário. Vai ter o Parque do Pirata Zumiro inaugurado agora em julho, bem legal. Prefeitura no Bosque Gutierrez, até tem umas imagens, vai ter um barquinho pirata para a criançada se divertir, trepa-trepa, pirata, vai ter inclusive a trilha do tesouro com totens interativos, contando a história do Pirata Zumiro em poemas, né, porque mexe muito. E daí o Consulado Britânico, o Estado Britânico do Paraná, está doando uma placa azul para o bosque, é interessante. Essas placas azuis foram construídas em Londres, criadas em 1867, e eles botam em lugar que tem coisa histórica, com alguma personalidade. Então você está andando lá, Jimi Hendrix morou nessa casa, John Lennon viveu aqui, Winston Churchill, e essa é a primeira placa azul fora do Reino Unido, doada do Pirata Zumiro, mostrando que ele morou aqui, né, em 1829 a 1889, vai até vir a Consulado Britânico aqui inaugurar. Ela tem 50 centímetros, né, seguindo todas as medidas. Greca. Teve um das escolas de samba do Carnaval de Curitiba, Internados de Pinhais, botou o Pirata Zumiro na avenida, o samba enredo. Né, daí botaram ali, né, o barco do pirata, teve samba enredo. Uma coisa legal, como foi aqui, a história realmente está crescendo num nível grande, a gente fez um contato com a Império da Tijuca do Rio de Janeiro, interessada também em um possível samba enredo com a história do Pirata Zumiro, né? Foi uma grande honra, o pessoal da pirataria ali,
tudo mais, vestido, teve todas as alas. E daí os livros do Pirata Zumiro estão sendo traduzidos agora para o inglês e para o mandarim. E uma coisa muito legal, tivemos uma reunião agora com a embaixadora Lígia Maria Scherer da Erepar, ela gostou muito da história. Em novembro, dia 13 de novembro, nós estamos lançando a tradução do livro em inglês documental na Embaixada Brasileira em Londres, com apoio e tudo mais, inclusive com palestras em Eton College, negócio, vai crescer de forma grande com os ingleses, porque os ingleses conhecem a história do pirata russo Zarolho, não sabem nada da história do Zumiro. E a gente tem uma coisa interessante, né? Até a expedição vai ser conhecido o projeto da expedição, porque essa história é tão incrível. Porque 2 piratas do mesmo bando, em pontos distintos do globo, apontam para a mesma ilha. Um na Índia, em 1850, fala lá, descreve, e o outro em Curitiba, no sul do Brasil, aponta. Esse é o único caso no mundo que isso ocorreu. E é a história mãe, como vocês viram, de pirataria. E principalmente lá fora, eles têm uma cultura pirata muito grande, os ingleses, tudo. Então o cônsul fala, Marcos, se prepare que essa história vai ficar muito mais forte aqui fora. Isso é muito legal para o nosso projeto, porque abre portas com grandes patrocinadores, com a opinião pública mesmo, conhecendo a história do Zumiro. E daí, claro, nós temos até que um projeto crescendo, nossa ideia é tentar colocar um navio de auxílio da expedição no projeto ali. Claro que isso aqui crescendo de forma grande. E tem hoje as empresas grandes que alugam esses navios de expedição e tudo mais. E daí aquela coisa, né? Todos querem participar de uma expedição pirata, né? O negócio. O que a gente poderia fazer, que a gente está meditando, vendo ainda certinho. O ideal é fazer um aplicativo do Pirata Zumiro, um jogo de aplicativo de celular, na qual nós vamos fazer semelhante lá à Fantástica Fábrica de Chocolate, onde ele esconde os convites dentro das barras para visitar a fábrica. Serão 3 convites escondidos dentro do aplicativo. Quem encontrar, vem para o navio, pelo menos uma cabine. Isso é uma coisa que mostra. Daí tem tudo dicas, né? Daí vai ser um Golden Ticket, um navio. E uma das fases legais é que nós vamos... Uma das fases é Curitiba 1880, na qual nós vamos renderizar a cidade, que você possa caminhar pela cidade virtualmente. Isso é um resgate bem legal, assim, histórico para a cidade de Curitiba. Na parte de empreendedorismo, né? A marca do Pirata Zumiro foi registrada em todas as classes brasileiras. Ano que vem começam os primeiros produtos licenciados, caixa de bombons da Cacau Show, do baú do tesouro do Pirata Zumiro, vai ter vinho do Pirata Zumiro, vai ter roupa do Pirata Zumiro, brinquedo. Claro, aproveitando toda essa ciranda, projeto de videogame para as maiores marcas do mundo também interessadas até em renderizar a ilha. E agora está acabando a palestra, mas um detalhe interessante, pessoal. Até foi uma coisa legal, que foi quando eu fiz a primeira palestra aqui no CPM, eu estava até sentado aqui, né, quando nem conhecia o pessoal, e veio um contato aqui dentro do CPM, através do Facebook, aqueles contato anônimo. Ó, Marcos, eu sou um sargento da Marinha e a minha base em Niterói teve na Ilha da Trindade, o pessoal manda lá o pessoal para a Ilha da Trindade, nos anos 2000 nós fomos para a ilha, e naquela época ficavam 6 meses. E um dos sargentos lá do pessoal levou um detector de metais. E passando o detector de metais no interior da ilha, justamente na Baía Sudoeste, diz que encontraram na primeira camada joias quebradas. Eles trouxeram as joias quebradas de forma anônima, tal. O cara tirou as pedrinhas, vendeu o ouro, vendeu tudo. E eu fiquei tão encantado, eu mandei uns livros de presente para esse sargento. Ele falou, Marcos, vou mandar as pedrinhas semi-preciosas para você. E mandou as pedrinhas. Ali é um quartzo rosa, um citrino amarelo, um topázio azul, uma ametista e uma turquesa. E estavam incrustadas em uma joia. E o Zumiro fala em joias quebradas. Eu levei no Orives. A Ale Barros viu essas pedras. Ela é geóloga. E ela disse, isso é lapidação do século XVIII. São lapidações antigas. E o cara que encontrou falou, se cavasse mais fundo, tinha mais coisas, não tinha estrutura para trazer. Primeiro que trazer de forma escondida, mas isso é só um indício mostrando o que pode ter. E claro, quem quiser, fazendo agora, né, o livro Infanto Juvenil tá 70, tem débito, crédito, tem maquininha. O Juvenil Adulto tá 40, que eu recomendo muito, quem quiser conhecer história, tem todos os documentos. E o documentário histórico tá 85, que é aquele livro com 532 páginas. E aqui tem um vídeo agora que foi feito da Marinha da Expedição, que um amigo nosso filmou pra gente, pra vocês verem. O cone vulcânico, né? Daí o cara fez um malabarismo, tá tonto até. Expedição, né? É isso aí, pessoal. Agradecemos, né? Eu quero aproveitar, encerrando, dar um conselho para vocês. Vão treinando. Aí.